com paciência. Tortura psicológica, a maior parte das pessoas já sofreu ou está sofrendo. Muitos casamentos praticam tortura psicológica. Ou você impõe ou você recebe a tortura psicológica, porque a estrutura que nos foi ensinada é essa. Onde você vai? Eu vou tomar um sorvete. Tenho que justificar que eu vou tomar um sorvete? E não me convida? Tá bom, te convido. Não, agora eu não quero. Você não me convidou porque não quer a minha presença. Não isso... sou eu, hein? Não, isso não é a Lívia. Não é a Lívia. Ela já disse logo, não sou eu. Eu não estou falando, quando eu falo dessas coisas, eu não estou falando do meu casamento. Eu estou falando dos casamentos que a gente vê por aí. E dos filmes, e das novelas. Então, ali já começou uma tortura psicológica. E um dos dois, eu não disse se é ela ou se é ele. Um dos dois fez a cobrança. Ou um dos dois chega em casa e o outro já pergunta, onde você estava? Cara, o seu cachorro ama você. Quando você chega em casa, ele agradece que você está chegando. Muito obrigado que você chegou. A nossa cachorra chora, mas ela chora quando a gente chega. Ela chega a gritar, chorando, quando nós chegamos, agradecendo, dizendo, ai, que bom que vocês chegaram. Um ser humano que diz que nos ama, em vez de dizer que bom que você chegou, em vez disso, esse ser humano diz, onde você estava? Por que chegou tão tarde? E nos recebe de cara feia. Imagina, você chegar no seu ninho de amor, e ser recebido de cara feia. Você não é bem-vindo ali. A pessoa não ficou feliz que você não foi assaltado, você não morreu, você não sofreu nenhum acidente, você não foi preso, você chegou bem. A pessoa não está preocupada com isso. Ela quer saber por que chegou tão tarde e onde você estava. Cara, isso é tortura psicológica. No meu casamento, felizmente, nós não temos essa doença mental. Qualquer um de nós dois que saia e chegue, o outro não pergunta onde você vai, que horas você volta, por que demorou, com quem você estava. Simplesmente não passa pela minha cabeça perguntar isso para a Lívia. Agora ninguém sai, né? Nós não estamos saindo de casa, estamos há 6 meses em casa. Mas a Lívia tem a The Rose Art Company, ela é diretora da The Rose Art Company. E ela tem os ensaios, então ela vai ensaiar. E às vezes ela diz, olha, eu termino tal hora, você quer me buscar? Ótimo, quero, vou buscar, com prazer. Mas outras vezes, por alguma razão, a gente não combina e a hora que ela chegar, é a hora que ela chegou. E a mesma coisa eu. E eu não vou perguntar com quem você estava. Fulano estava lá? Pelo amor de Deus, que insegurança, que neurose, que loucura, que maluquice. E a mesma coisa ela também não fica me perguntando, onde você estava? Fulaninha estava lá? Não existe isso, né? Mas isto somos nós dois. E talvez você e o seu parceiro ou parceira. Mas nós estamos aqui num grupo muito seleto, numa amostragem diferenciada da sociedade. Normalmente, todas as pessoas em suas relações afetivas são vítimas de tortura psicológica. E depois tem a tortura psicológica do trabalho. Empresas são lugares de tortura. Tortura. As empresas, em geral. Você está lá porque você precisa do dinheiro, você precisa comer. Mas você vai trabalhar com má vontade, você vai trabalhar humilhado. Você está sob as ordens de um chefinho, de uma pessoa com pequenos poderes. Pequenos poderes é muito pior do que grandes poderes. Você receber ordens do dono da empresa é uma coisa. Você receber ordens do chefinho de seção é outra coisa. A pessoa, como sabe que não é ninguém, ela pisa nos outros para se autoafirmar. Então as empresas também são antros de tortura psicológica. E as relações também, algumas relações interpessoais, por exemplo, na Índia, a esposa é torturada pela sogra. Ela é propriedade da sogra, empregada, pior que empregada, ela é escrava da sogra, porque a sogra não lhe paga nada e humilha, insulta, dá broncas. Então, é uma tortura psicológica que não tem mais fim. Enquanto a sogra não morrer, essa esposa está sendo humilhada, torturada, todos os dias, não tem como escapar. E aquele filme que nós passamos no Cine Pipoca de sábado, o filme O Homem que Viu o Infinito, mostra um pedacinho disso. Claro que não era centrado nesse drama, então eles não desenvolveram muito essa questão, mas mostram en passant. Quando o Ramanujan, que estava em Londres, mandava cartas para a esposa, e a sogra recebia as cartas e escondia, não deixava a esposa ler as cartas. De maldade. Claro que se você se colocar na posição da sogra, mas a sogra tinha lá seus motivos. Ok, pode ter os seus motivos, mas que a maldade é. Imagina a esposinha com o marido longe durante meses e anos e não receber uma carta e achar que o marido não gosta dela e não escreve para ela.
Então, todas essas são situações de tortura psicológica. Eu não sei se se o seu caso se enquadra em alguma dessas situações, mas eu mencionei todas elas porque qualquer que seja o seu caso, existe muita gente que neste momento deve estar sofrendo tortura psicológica. E quase todo mundo em algum momento da vida já sofreu. Então, console-se se isso puder ser um consolo, console-se com isso. Você não é a única pessoa que passou ou está passando por isso. Todos nós já passamos ou estamos passando por isso. E ainda passaremos outras vezes, porque não se sabe como é a nossa vida. É bem possível que ocorram outras vezes. O que nós podemos é procurar nos instruir com The OZ Method, ler os livros de reeducação comportamental, porque com esses livros nossos, você vai aprendendo a absorver o impacto dessas experiências e metabolizar e sublimar para você não produzir um efeito maléfico no seu próprio corpo, porque a tristeza, o sofrimento podem produzir somatizações. Você pode acabar desenvolvendo enfermidades por causa desse sofrimento, dessa tristeza. Então, leia o livro Boas Maneiras, o livro Método para um Bom Relacionamento Afetivo, o livro Eu Me Lembro, o livro Mais Amor, por Favor. Pelo menos esses 4 livros, e temos mais alguns que ensinam sobre como você pode manobrar as suas emoções, porque não adianta querer mudar os outros não vão mudar. Você precisa melhorar a sua autoestima e, com isso, não ficar tão abalado quando as coisas acontecerem. Vamos para a próxima pergunta. Vamos para a próxima. A próxima é do Matheus.